quais os nutrientes, vitaminas presentes na mangaba? Como toda fruta, né, ela é bastante rica em vitaminas, nutrientes, antioxidantes. É uma riqueza brasileira, aliás, mais uma para trazer tanto benefício para a nossa população. Assista agora A Força do Agro com Joyce Mafezoli. A Força do Agro, o Brasil que dá certo. Fruta rica em nutrientes com benefícios da raiz até a casca. Conheça a mangaba. Valderson de Souza, nosso colunista, que gosta de umas curiosidades, hein? Eu gosto bastante, Joyce. Minha amiga, um prazer estar aqui de novo com você para a gente falar de um assunto tão interessante, a mangaba. Eu tenho memórias afetivas muito grandes de infância com essa fruta. É muito interessante, você vai gostar também de saber. E eu jurava que você não conhecia, ela vem ali com as memórias afetivas da infância. E também com a gente, Ana Ledo, que é pesquisadora da Embrapa Tabuleiros Costeiros. Um prazer recebê-la, Ana. Obrigada, para nós também estar presente aqui no programa. Olha só, nativa do Brasil, típica do Cerrado, tabuleiros, costeiros e restingas. Também pode ocorrer em transições de cerrado e caatinga. A mangaba é uma fruta bem versátil, muito benéfica para a saúde por ser rica em vitaminas e nutrientes, além de ser utilizado na fabricação de suco, sorvete, doce, vinho, entre outros. Valderson, qual a origem da mangaba? Tipicamente brasileira, Joyce. A gente pode dizer assim que é resultado do Brasil tropical, exatamente nessa região mais próxima do Equador, onde o clima é mais quente, onde o solo é mais seco. Então a mangaba se instalou e disseminou por completo, tanto é que no norte e no nordeste ela é extremamente conhecida. Aqui no sudeste um pouquinho menos, mas gente, é uma riqueza brasileira, aliás, mais uma para trazer tanto benefício para a nossa população. Além da mangaba não ser tão comum aqui, né, sul, sudeste, a Embrapa Tabuleiros Costeiros também não e desperta nossa curiosidade aqui, Ana, fica em Aracaju, no Sergipe. Explica para nós o que são tabuleiros costeiros. Então, essa unidade da Embrapa, ela tem uma área de atuação bem interessante, que é chamada de tabuleiros costeiros. Então, a gente considera tem várias definições, tá? Mas vamos falar que é uma paisagem agrícola que vai desde o Rio de Janeiro até o Ceará. São áreas que vão acompanhando a região litorânea do país, abrange bastante o que tem ainda de Mata Atlântica, né? Esse bioma. E são nessas áreas que ocorre o desenvolvimento da agropecuária, na região Nordeste, principalmente, né? Então, é onde foi instalada a cana-de-açúcar, várias culturas têm sido cultivadas, né, nessa região, criações, né, de pequenos animais, gado, né? São instaladas algumas pastagens. Então, é uma área bastante rica e possibilita o desenvolvimento da agropecuária. Os solos são férteis, mais férteis, né? Então, a área de atuação dessa unidade, a gente tem equipes, tanto aqui em Sergipe, trabalhando em Sergipe, Alagoas, Recife, Pernambuco, e a gente tenta atender toda essa demanda. Olha só, Valderson, a Embrapa tem mais de 50 anos, essa unidade também, poucas pessoas conhecem, né? Eles estão localizados em Aracaju, Sergipe, mas estão em toda essa área, como a Ana colocou aqui. Incrível. E várias culturas, né? É praticamente toda a costa brasileira, né, Joyce? Se a gente for pensar do Rio de Janeiro até o Ceará, gente, é 80% da costa do Brasil, só mesmo no sul que a coisa é um pouco diferente. Mas é extremamente legal, por quê? Porque é uma unidade que investe na cultura local, na produção local, nas riquezas locais. Por isso que eu acho incrivelmente importante não só conhecer, como desfrutar e usar desse fruto tão diferente e tão antigo aqui no Brasil, Joyce, a mangaba. É isso aí. O Ana, e Sergipe é um dos maiores produtores aí de mangaba, mas o maior produtor mesmo é Paraíba, né? Isso. Sergipe ocupou por muitos anos o primeiro lugar de produtor de mangaba no Brasil. A região Nordeste é o primeiro lugar, né?
Nós temos produção também na área de Cerrados, aí no Centro-Oeste, mas realmente a grande produção é do Nordeste. E Aracaju, a mangaba tem uma importância muito grande, né? O Nordeste é um grande produtor de frutas, inclusive a Agrodan, que é nosso parceiro aqui, que a gente mostra todos os dias aqui a manga para comer de colher, é lá de Pernambuco, é do Nordeste, nosso amigo aí Paulo Dantas. Walderson, qual o simbolismo por trás da fruta? Como toda fruta, Joyce, significa o quê? Força, vigor, proteção e disponibilidade. Eu acho que as frutas são como se fosse um presente que Deus, que a natureza nos dá, naquele sentido de favorecer a nossa vida em todos os sentidos. Quando eu falo que a mangaba é muito antiga, porque olha, em 1587 já haviam registros de cartas enviadas para Portugal dizendo da fruta da mangaba, porque os indígenas conheciam e os portugueses que vieram para cá, e principalmente os holandeses que se estabeleceram aí no Nordeste, nessa virada de Pernambuco e tal, eles gostavam muito. Ana, tem uma importância então aí, como você falou, falava rapidamente sobre as comunidades tradicionais do Nordeste aí, mas essa fruta ela gera, né, emprego, renda. Tem as catadoras de mangabas, né? Sim, inclusive a produção, 90% da produção, né, vem aqui em Sergipe, é oriunda dessas comunidades tradicionais, que são formadas por a maioria, quase 100% mulheres, né, que fazem a cata, colhem, né, a fruta da mangaba de populações nativas de Mangabeira. Então, nós da Embrapa já temos o sistema de produção, existem algumas áreas mais recentes onde foram feitos plantios, mas 90% da produção vem dessa, vamos dizer, do extrativismo, né? As catadoras são responsáveis pela produção principal. Então, a polpa toda que é comercializada, não só em Sergipe, mas em outros estados onde a mangaba é importante, vem dessas comunidades tradicionais, e alguns subprodutos, né? Elas fabricam também licor, bombom, geleia. E a história das catadoras de mangaba de Sergipe é muito importante porque elas chegaram num nível de organização, né, tem mais de 20 anos, elas têm um papel primordial também na conservação dessas populações que estão bastante ameaçadas na região Nordeste. A gente tem alguns estados que se perdeu essas populações, né, pela pressão imobiliária e outros fatores, e a gente tem esse material guardados aqui nas coleções da Embrapa, né? Nós temos uma coleção enorme aqui, que tem mais de 40 tipos de mangaba, onde foram coletadas nessas áreas da região Nordeste, Tocantins, Goiás, Pará, Amapá. Isso é Brasil e não pode se perder. É uma história parecida com o que nós já trouxemos aqui, as quebradeiras de coco babaçu. É interessante isso, né, Joyce? As mulheres sendo responsáveis por organizar comunidades para fazer esse trabalho de coleta, de produção. Por exemplo, aqui em São Paulo não é muito comum, mas do Rio de Janeiro para cima, suco de mangaba, você comprar polpa de mangaba, é muito comum, porque é um suco extremamente saboroso e a geleia é muito gostosa, picolé de mangaba, sorvete de mangaba, é tudo extremamente saboroso. E essas mulheres têm um papel importante, Joyce, porque a mangaba, ela não é um fruto como se fosse uma noz que você conserva por muito tempo. Não, ela é colhida e se ela está madura, são 3 dias só, depois ela já tem que ser descartada. Então tem que ter um nível de organização muito grande para poder colher, extrair a polpa, processar essa polpa e ainda colocar as sementes para secar. E tudo isso tem uma função, vamos dizer, benéfica para a nossa saúde fora do comum. Nós já vamos falar sobre isso depois do intervalo. Fique com a gente. Agora vamos mostrar o novo vídeo da nossa campanha. Mas olha só, já vou avisando, é um vídeo forte e impactante, que escancara uma realidade que poucos têm coragem de enfrentar. Veja o vídeo e entenda por que é tão importante assinar a Oeste para que possamos continuar esse trabalho.
8 de janeiro de 2023. Clérisson da Cunha, conhecido como Clezão, foi preso durante atos de protesto em Brasília, promovidos por brasileiros inconformados com o desfecho da eleição presidencial. Durante meses, laudos médicos enviados ao STF pelo advogado de Clezão alertaram o ministro Alexandre de Moraes para os graves problemas de saúde do prisioneiro. O magistrado nem sequer apreciou o parecer da Procuradoria-Geral da República, que pediu a liberdade condicional do enfermo para permitir-lhe que recebesse em casa tratamento médico adequado. Em 20 de novembro de 2023, Clérisson da Cunha morreu na penitenciária da Papuda. Explicação oficial: fora vítima de um mal súbito. Alguns meios de comunicação esconderam a notícia em cantos de página. Os demais ignoraram o assunto. Para quem tenta saber o que acontece recorrendo ao jornalismo estatizado, Clezão não morreu. Pior, nunca existiu. A Oeste contou a verdade na reportagem de capa. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Para assinar, acesse revistaoeste.com/assine ou leia o QR Code no canto da tela. Se preferir falar diretamente com a nossa equipe, entre em contato pelo número de WhatsApp DDD 11 942399799. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. O Walderson, Mangaba tem relações aí com rituais, festividades tradições regionais? Tem, Joyce, porque como é um fruto nativo do Brasil e que nascia lá no interior do sertão, principalmente no interior do Ceará, eles se juntavam naquelas festas religiosas, Nossa Senhora da Abadia, esse tipo de coisa, e faziam como se fosse a festa da mangaba. E tem até, curiosamente, a dança da mangaba, que é uma dança feita nessas comunidades mais rurais, exatamente para celebrar a colheita e a produção. Porque, como bem disse a nossa doutora pesquisadora, ela pode ser feita licor, pode ser feita uma espécie de vinho. E os índios já usavam isso em rituais mágicos, quer dizer, o vinho devia dar uma certa embriaguez, devia dar um certo barato, Joyce, porque eles preservavam isso aí, e foi graças aos índios que isso daí tornou-se conhecido para os europeus. Ana, o Walderson falou aqui de benefícios para a saúde. Quais os nutrientes, vitaminas presentes na mangaba? Então, como toda fruta, né, ela é bastante rica em vitaminas, nutrientes, antioxidantes. E o que a gente pode destacar na mangaba o teor de vitamina C e vitamina A. Né? Então, a Embrapa já fez estudos, né, de quantificar e sempre ela se destaca. Nessa coleção, nesse banco, onde a gente tem exemplares, né, de populações que foram coletadas em várias regiões do país, frequentemente são feitas essas análises, elas são publicadas, né, dessa parte nutricional da mangaba. O Walderson, no Ceará tem uma cidade que recebeu o nome dessa árvore, chama-se Lavras de Mangabeira. Interessante a história dessa cidade, é mais interessante ainda, Joyce. Por que Lavras? Porque era uma região que tinha ouro.
Então, já no século XVII, final do XVII, começo do XVIII, muita gente foi para lá para colher o ouro, por isso as lavras. Mas era uma região que tinha muita mangabeira, muita. Então, para se tornar mais conhecida, Lavras de onde? Da Mangabeira. No início era São Vicente das Lavras, mas todo mundo acabou adotando Lavras da Mangabeira. Por quê? Para aproveitar do bioma que está ali registrado, com tanta árvore, com tanta produção, para caracterizar esse lugar. Então, é uma riqueza dupla, né? Porque tem a riqueza no solo e tem a riqueza das frutas. Olha só. Ana, e quais são os benefícios para a saúde, então? Você falou que tem vitamina C, antioxidantes, trazem benefícios aí para a gente, né? O consumo da mangaba. Olha, em termos de conhecimento dessas populações tradicionais, né, eles fazem uso da mangaba como qualquer outra espécie, né, que eles consideram que pode ajudar na saúde, certo? A nossa unidade aqui não tem linhas de pesquisa nessa área, mas a gente vê que algumas universidades têm pesquisado, né, o potencial do uso da mangaba para infecções, na parte odontológica, né? Então, a gente não pode, né, recomendar um uso. O que se tem bastante é o conhecimento tradicional, né, dessas regiões, dessas catadoras, né, que sempre estão usando para alguma enfermidade o fruto da mangaba. Mais uma riqueza da natureza aí a serviço do homem. No relato das catadoras, Joyce, tem uma coisa interessante. O chá das folhas da mangaba é usado principalmente contra cólicas menstruais. Então, as próprias mulheres catadoras descobriram que aquele fruto, que aquela árvore, você podia fazer um chá e aquilo dali seria extremamente útil para a vida daquelas mulheres. Descobriram também que a própria semente era altamente laxativa. Então, se você tinha algum problema estomacal, intestinal, a semente ajudava no trânsito para liberar todas essas toxinas, tudo isso estava guardado dentro de você. Então, a mangaba é interessante porque usa-se tudo. A polpa, a castanha, a casca, a folha, a madeira e até a experiência histórica dela, né? Porque a gente pode dizer... Por que eu falei que era memória afetiva, Joyce? Eu era garoto, acho que devia estar no Fundamental 1, tipo segunda, terceira série e tal. Eu ia muito na casa de um amigo. E eu não gostava de mangaba porque eu achava um pouco azedinha, um pouco ácida para comer no natural. Mas a mãe dele fazia doce de mangaba. E me chamava muito a atenção porque ela sempre dizia para mim que era doce de figo, mas eu falava, não é doce de figo, porque é muito diferente. E realmente é extremamente saboroso, extremamente elegante. Então é um doce natural daqui do Brasil que você pode colocar em qualquer mesa de qualquer lugar do mundo que vai fazer o maior sucesso. Mas ela falava que era figo para te enganar? Para me enganar, porque ela sabia que eu não gostava da mangaba, porque tinha no quintal da casa dela. Isso no Mato Grosso? No Mato Grosso, ali na parte norte do Mato Grosso. Porque na região do Centro-Oeste também tem, é uma região que é uma divisão, né, entre Cerrado, Pantanal, aquela coisa. Então tinha mangaba, era uma coisa muito comum na minha infância. Ana, e dentre as 1001 utilidades da mangaba, aí, o principal destino é para suco, sorvete, geleia, que as mulheres aí, catadoras, destinam esse produto, nessa fruta. Sim, o subproduto mais comercializado é a polpa. Então, existem algumas fábricas, né, de polpas na região Nordeste que, vamos dizer, que, além do comércio da fruta in natura, que se dá em mercados, né, elas fornecem os frutos para esses despolpadores e que fazem a fruta, né, em polpa. Um outro uso que foi bastante importante para a mangaba é o látex, né? Ela é de uma família que produz um látex. Então, antes da Primeira Guerra, assim, já era de conhecimento dos índios, né, das etnias indígenas, o uso desse látex. Eles faziam bolas, né, bolas de látex para brincar, como se fosse bola de futebol. E depois, com a Primeira e Segunda Guerra, esse látex foi explorado um pouco,
né, para a produção da borracha. Mas o principal realmente é a fruta. É importante ressaltar que existem 6 tipos de mangaba. Na região norte e nordeste só ocorre um tipo, tá? E no Cerrado a gente tem região do Cerrado e adjacências, os outros 5 tipos de mangaba. A Ana falou que elas produzem, né, o próprio licor, o próprio doce e também vendem para a indústria. Isso é importante no agro, né, onde está a produção, a plantação, tem que ter a indústria, a agroindústria, para poder escoar essa produção. Claro, né? Joyce, isso é o chamado empreendedorismo, né? Porque elas preparam tudo aquilo, vendem para a agroindústria e aí conseguem manter sua família, conseguem fazer seus filhos educarem, conseguem fazer seus tratamentos de saúde. E o que é mais interessante disso tudo é uma planta, é uma árvore de mais ou menos 7 a 10 metros de altura que tem na natureza, está ali. Agora é recente, acredito, as plantações mais domesticadas, né, mais organizadas para a colheita de mangaba e tal. Porque antes não, era uma cultura eminentemente extrativa, como era a borracha no início, né? E tem uma coisa muito interessante também do látex, porque a gente sempre quando fala de látex, de borracha, pensa sempre naquelas bolas pretas, né, que veio da Amazônia. Mas a mangaba, o látex dela, é meio rosado, é meio branco. Então é muito interessante, porque é um outro tipo de borracha, então, que também tem suas qualidades. A maior parte, né, o extrativismo, né, Ana, como você colocou aqui, mas a Embrapa já tem aí umas mudas, uns exemplares. Corre o risco de extinção? Extinção, não, mas a perda dessa variação, né? A gente vê que são 6 tipos distribuídos no país, 5 estão concentrados na região do Cerrado, mas a gente está perdendo potenciais, que a gente fala, né? Reserva genética, porque mesmo que tenha pesquisa realizada pela Embrapa, pelas universidades, institutos de pesquisa, a gente não conseguiu ainda mapear e ter toda a pesquisa realizada em todas essas populações, né? A Embrapa já fez mapeamento, acho que de 30 populações. A gente tem uma equipe de recursos genéticos que vai como expedição, coleta material, propaga, faz a muda e faz um depósito nesse banco que a gente tem aqui no campo. Né, fica num município próximo a Aracaju, como se fosse assim uma reserva. Muitos dos exemplares que a gente, alguns ali naquela reserva que a gente chama de banco de germoplasma, não existem mais nos locais, tá? Então existem alguns estados que já houve perda de muito material, aonde a produção é mais organizada e que tem uma importância econômica, social, como é aqui em Sergipe, elas estão mais conservadas, mas existe a pressão, ocorre perdas. Extinção eu acredito que não, por conta da pesquisa, dessas associações organizadas que defendem, né, as populações naturais e as iniciativas de plantio, como foi falado aqui, né, que é uma coisa bem recente. Né? Então hoje, se uma pessoa quiser plantar mangaba, a Embrapa disponibiliza desde a produção de mudas, né, o passo a passo. Ser mais uma espécie, né, ameaçada, mas está aí a Embrapa, a ciência, para preservar a história. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Atenção, cansados de tomar vários comprimidos por dia, como magnésio, cúrcuma, creatina, colágeno e outros? Você que sente dores nas articulações, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, esse recado é pra você. Cauti, é isso mesmo. A Vitae Gold inovou mais uma vez e trouxe o Vitae 7.1, desenvolvido especialmente para você que tem mais de 50 anos. É uma fórmula revolucionária
revolucionária que une os 7 produtos com estudos científicos e que são os mais receitados atualmente. Portanto, vamos simplificar a vida. Tudo isso em uma única cápsula, trazendo o conforto e a praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Count. E vejam só, com Vitae 7.1 você tem magnésio para a estrutura óssea, a cúrcuma para aliviar as dores, a creatina para fortalecer os músculos, o colágeno tipo 2 para as cartilagens, o MSM para reduzir os inchaços, a clorela para o fígado, a vitamina C para a imunidade. Todos esses ativos já possuem estudos científicos que comprovam a sua eficácia no auxílio a diversas doenças e no auxílio das dores e inflamação em geral. É isso aí, então liga agora, 0800 291 2200 e peça o seu Vitae 7.1. Tudo que você precisa em um único produto. E presta atenção, na promoção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e vão ganhar esta câmera para garantir a segurança de sua casa e de quem você mais ama, que foi o maior sucesso entre os nossos clientes. Count. É isso aí, não fique de fora dessa. Chega de tomar 20 comprimidos por dia. Com apenas 2 cápsulas do Vitae 7.1, você tem tudo isso de forma 100% natural. Então ligue 0800 291 2200 e mude sua vida hoje. Valderson, a palavra mangaba vem da origem tupi-guarani, que significa o quê? Coisa boa de comer. Então, isso é muito legal, né? Porque os índios, eles são muito espertos, os povos originários. Porque se eles deram a essa fruta, mangawa, coisa boa de comer, então eles já sabiam das qualidades que essa fruta poderia oferecer, não só em termos de bem-estar físico, mas principalmente de vitalidade. Eu vi um outro relatório também que dizia que a mangaba possui muito ferro. Então, quando a gente consome essa fruta, você fica mais energizado, você fica, vamos dizer, mais potente. Então, é algo que a gente sabe que aqui no Brasil, durante muito tempo, essa região, principalmente do Norte e Nordeste, nós tínhamos uma incidência muito grande de populações anêmicas. Então a mangaba já era como se fosse um presente da natureza, um recurso natural para eliminar com isso tudo. Então não pode desaparecer. Eu acho assim que a gente, infelizmente, nós somos colonizados há muito pouco tempo, então a gente valoriza, a cereja, o morango, coisas que vêm da Europa. Mas a mangaba é tão deliciosa, tão elegante, tão exótica, que vale a pena você conhecer e saborear. Na espiritualidade, as frutas, de uma forma geral, são consideradas portadoras de energia, fertilidade e abundância, né, Valderson? Sim, porque as frutas, se você for pensar, elas são um presente da natureza. Então, da mesma forma como a natureza nos oferece todos esses presentes, nós utilizamos também dessas frutas para realizar rituais, oferendas, principalmente de agradecimento, de gratidão para as entidades, para as divindades, para a própria natureza mesmo. Por quê? Se você cuidar, aquela sementinha vai logo brotar e vai virar uma árvore que vai trazer alegria para muita gente, não só para você, para a sua família, mas para toda a sua comunidade. Então, dentro da espiritualidade, os trabalhos com as frutas são muito importantes, porque são eles que garantem a prosperidade. Não adianta você querer ganhar dinheiro se você não consome fruta. Então, presta atenção. Fruta é igual prosperidade. Pense nisso. Ana, e a Embrapa Tabuleiros Costeiros trabalha com a mangaba, trabalha com a cana, tudo que é agro, pecuária, nessa região, a Embrapa trabalha com tudo um pouco, né? Isso, nós temos o coco, né, que já foi uma cultura de grande importância aqui para a nossa unidade, que era o Centro Nacional de Pesquisa do Coqueiro. Então, tudo que se tem de coco desenvolvido no Brasil, de controle de doenças, sistemas de produção, variedades, foi desenvolvido aqui e continua sendo. A gente tem uma equipe muito grande com recursos genéticos, principalmente os nativos, como a mangaba, genipapo. Nós temos trabalhos com genipapo, cambuí,
Então, assim, a gente é um centro ecorregional, né? Ele trabalha com uma diversidade de produtos e está nessa região que eu comentei anteriormente. Quem não conhecia, hoje ficou conhecendo mais uma das tantas unidades da Embrapa, a Tabuleiros Costeiros. Ana, foi um prazer recebê-la. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Walderson, uma excelente sexta, final de semana. Muito obrigado. Para você também, para o público também de casa, vocês têm um compromisso com a gente toda sexta-feira, aliás, toda semana, porque a Força do Agro não é de sexta-feira, não. Eu venho às sextas, mas ela tem todo dia. E você tem que bater o cartão para você ser forte, porque o agro é a riqueza do Brasil. É isso aí, contamos com você que está aqui com a gente todos os dias, de segunda a sexta-feira. Segunda-feira estamos de volta, um excelente final de semana.